Oi, Nóxicos! Vocês estão bom? Eu sou o Omar e esse é o canal Nerd de Família. Hoje a gente vai tratar mais um pouquinho dessas polêmicas envolvendo aí a lacrate nos games, e agora é a vez da Microsoft, que publicou ali um guia de como a gente deve se guiar para não ofender os pré-ofendidos. A gente vai falar exatamente sobre isso. Mais uma vez, quando pensamos que estamos caminhando para frente, estamos dando 2 passos para trás. Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal, deixa seu like, se inscreve, seja um membro. Quer patrocinar esse canal? nerdfamilia@gmail.com. Você também pode ajudar com Pix ou Live Pix, vocês já sabem o procedimento. Esse é mais um vídeo notícia de domingo, né? Do mesmo formato que fazemos sempre nas quartas e domingos. Eu aqui no fundo falsinho. E já lembrando o meu patrocinador, o João, do canal Cadeira Certa. Se você ainda não conhece o serviço que presta o João, ele é um especialista em ergonomia. Ele vai fazer a consulta com você, uma consultoria. Você vai clicar aí no link que tá na descrição do vídeo ou no comentário fixado e vai falar direto com ele. A consultoria é preço de uma pizza. Ele vai te mandar um link com a sua cadeira de acordo com o seu peso, com a sua altura, com o valor que você pode pagar e bem como com a temperatura aí da sua localidade. Pra você não comprar uma cadeira, comprar gato por lebre. Faz isso, você não vai se arrepender, ok? E também se inscreve no canal do João, que é o canal Cadeira Certa. Mais uma vez aqui, peço encarecidamente, vamos colocar o meu sobrinho nos 1000 inscritos no canal dele, que é o Tudo e Mais Um Pouco, um canal de gameplay de Roblox e outros jogos. Perde um segundinho, vamos botar o canal do Luquinha pra crescer. E beijo, Luquinha. Bom, assunto, ele é novo, mas não é novo, tá? Parece que nós voltamos no tempo. É muito engraçado o que a gente tá vivendo hoje. E o que acontece é que eu vou trazer um pouquinho do que foi ali a década de 90 pra vocês, tá? Quando a gente estava numa época em que os games começaram a se popularizar, eles voltaram ao cenário, nós tivemos 2 games específicos naquela década que causaram verdadeiras polêmicas e que a gente achou que esse assunto tinha morrido. Mas não, como estamos evoluindo, voltamos para a década de 90. O primeiro game é esse que tá passando aí atrás para vocês já, esse game que não é bem um game, né? É um filme interativo, né? Um Five Nights at Freddy's da época. Mas o que é? Você clicava ali nas câmeras, o nome dele é Night Trap, ele saiu originalmente para o Sega CD, mas teve versões para PC, Sega 32X CD, teve também, agora eu não lembro, para outros consoles. Inclusive foi refeito recentemente com uma imagem um pouco melhor, que era bem granulado, né? A compressão de vídeo dessa época. E esse game, simplesmente você ficava ali vagando pelas câmeras numa mansão de sororidade de mulheres ali e tal, e iam acontecendo alguns crimes. Tanto é que na produção já começaram os problemas desse game, porque tiveram que mudar, era muito violento, e como era um live action, né, tiveram que mudar, eram para ser vampiros que sugavam sangue das vítimas e tal. No fim viraram esses caras com roupa preta que andam esquisito, com umas armas que perfuravam. Mesmo assim, foi um furdúncio por causa desse game na época e começou uma discussão no Senado americano sobre a violência nos games. Pois é, e esse aqui já é um pouquinho mais clássico, né? E a gente tá falando do Doom clássico, o primeiro Doom que saiu, e ali também no começo da década de 90, e tivemos aquele problema de Columbine, né? Aqueles 2 rapazes que invadiram lá a escola, sabemos tudo o que aconteceu. Culparam esse game especificamente porque, entre tantas coisas que os meninos sofriam, desde bullying na escola, problemas comportamentais, facilidade de acesso, de compra de armas clandestinas, enfim, o problema era Doom, porque tinha um pôster, né, no quarto deles e já começou a polêmica dos videogames, gera violência. E depois disso, né, o negócio foi acabando, as sociedades, psiquiatrias mundiais começaram a dizer: não, gente, videogame é videogame, né? Você tá ali expurgando o que você quer brincar, é uma coisa animada, mesmo que ela seja realista. Começaram a entender o óbvio, né? Será? Não.
voltamos a falar sobre isso. Então vamos à matéria. E eu peguei a matéria aqui para vocês no site Bouting Into Comics, mas eu vi que também tá lá no site da Liga Nerdola, no Se Liga Nerd. Então acesse lá também que o conteúdo tá bem legal. É que eu tô fazendo um outro vídeo com o Bouting Into Comics, por isso que eu deixei já aberto praticamente a mesma matéria, mas adaptada lá e com algumas coisas, né, algumas opiniões. Mas não preciso falar muito sobre isso porque a matéria é bem extensa. Mas o que aconteceu, ó? Vou ler para vocês. Microsoft publica novo guia de inclusão para desenvolvedores de videogames e recomenda não criar personagens femininas com proporções corporais exageradas. É o tema que a gente já tratou semana passada com Stellar Blade, né? Começou aquela polêmica porque o corpo, no fim, tinha representatividade, porque o corpo é de uma modelo sul-coreana. Continuamos com esse problema. Agora a concorrente da Sony, né? Que a Sony também é lacradora, tá, gente? Não tô isentando a Sony, que não, a Sony faz mulheres, não sei o que. Eu já vi uns posts assim, inclusive defendendo a Microsoft. Olha aqui as mulheres na Microsoft, as mulheres na Sony. Esquece tudo isso, é todo mundo do mesmo balaio lacrador, ó. E a ideia são diretrizes, regras para não objetificar a mulher como se isso tivesse uma função verdadeira. A gente tá falando da Microsoft, a gente não tá falando de uma empresa santa, não. Vou ler alguns trechinhos aqui, a gente vai comentando, ó. Além de uma série de outras recomendações desse tipo, visa apaziguar o terminal online. Tem umas traduções estranhas aqui. Sugere nomeadamente que os criadores se abstenham completamente de retratar quaisquer personagens femininas sexualizadas ou irrealistas nas obras. Como se mulher gostosa, muito peituda, muito bunduda, sei lá o que for, é irrealista. É uma demência enorme, né? Mas vamos lá. Isso foi tornado público, aqui tá dizendo na matéria, dia 20 de março agora, né? Parte da aparição da empresa na recente Game Developers Conference de 2024. Olha como já começa as pautas identitárias. O novo Gaming for Every Product Inclusion Framework da Microsoft convida os desenvolvedores a considerarem ativamente 4 áreas específicas ao criar um novo título, sendo elas, de acordo com o site oficial, acessibilidade. Ah, que coisa linda, né? Acessibilidade, ó, tá aí na tela para vocês. Que garante que todos os jogadores existentes e novos, experientes e novatos se sintam seguros e bem-vindos. Representação consiste em refletir a diversidade da comunidade de jogadores e criadores para que todos possam se sentir que pertencem. É de novo essa história de representatividade, de identitarismo vagabundo. Globalização consiste em fazer com que os intervenientes globais se sintam em casa e em garantir que a sua experiência tem relevância e respeito local. Lá de novo os lacres, né, do latino, do xing-linguiano, tudo essas coisas de novo. Aqui fala acessibilidade de novo, deve ter perdido na tradução, mas significa tomar jogos e experiências jogáveis para pessoas com deficiência e esforçar-se para tornar os produtos acessíveis desde o design, desde o início. 4 itens, um é útil. Né, aqui eu acho legal, né, a criação de periféricos, facilidades para deficientes visuais, para deficientes auditivos, para a galera que tem problema motor, TDAH, isso é normal. Aqui não tem problema, o problema é que eles colocam essa verdade no meio de 4 pautas políticas de esquerda, esse que é o problema. E aqui a própria Microsoft fala que é para manter os seus títulos suficientemente progressivos e não ofensivos. Não, isso é o nerdola que enxerga a lacração em tudo, né, Geek? Não, e para garantir que esses projetos sejam totalmente inclusivos, a Microsoft ela traz aqui umas recomendações. Por enquanto, isso tudo é recomendação, tá? Você está contando novas histórias ou compartilhando novas perspectivas dentro da experiência do produto? Ou seja, né? Todos os seus personagens, representações de jogadores parecem iguais? Que medida você tomou para garantir que os personagens sejam representados de maneira respeitosa e autêntica?
Como você validou as suposições que fez sobre o seu público para verificar pontos cegos ou estereótipos não intencionais? Você se sentiria orgulhoso de mostrar a um membro de uma comunidade como sua cultura personagem é retratada em sua experiência? Ou seja, adeus videogame, adeus diversão, adeus fantasia, adeus você ser transportado para o mundo de fantasia. Pra que isso? E continua, tá? Eu não vou ler todos aqui, mas tem um assim, por exemplo, ó. Que porcentagem do tempo na tela, vou até subir aqui, presença na tela, né? Falas, heróis, é ocupada por diferentes identidades de gêneros raciais. Não se tem mais liberdade criativa. Tudo você tem que colocar pauta política identitária de esquerda. Isso é pauta política. Não tem a ver com representatividade. Eu não jogo um jogo pensando que aquele personagem me representa. Isso é demência. Aí você está reforçando algum estereótipo negativo de gênero. Olha como isso é maravilhoso, né? Como eles são bonzinhos. O que isso quer dizer? O que a gente vê hoje nos filmes. Quando a gente vê um personagem no meio da trama dando aquela impressão do que será esse personagem, se ele for uma minoria, não existe possibilidade dele ser um vilão. E se ele for um vilão, ele não era o vilão de verdade. O que levou ele a ser o vilão, em algum momento será desvendado que foi um homem branco. Percebe? E ainda tem a parte que eu queria trazer para vocês, que é o tal do estudo Dina Davis, que tem a ver com o começo do meu vídeo. Esse estudo foi publicado em 2021. O estudo não só aborda em particular a ideia há muito refutada de que os videojogos, né, os videogames, podem inspirar diretamente o indivíduo à violência no mundo real, mas também é extremamente falso na apresentação dos seus argumentos. Essa é uma opinião do Bawden to Comics que eu endosso, né? Voltaram a falar que videogame é violência, e pra não dizer diretamente que o game, por ter ali armas de fogo, faca, ter óbitos, enfim, não. Agora eles querem dizer que a violência, que é uma microagressão de gênero, por exemplo. Percebe as entrelinhas, como é que a gente tá aqui? Aí entra, inclusive, o tal do ranking ESG, a qual a Sweet Baby Inc. presta serviço para deixar o jogo bem lacrador para conseguir investimento. Aqui tem um exemplo, ó. Em apoio à afirmação do estudo de que as comunidades de jogos estão repletas de preconceito, assédio, intimidação, baseados na identidade que são, em última análise, prejudiciais para meninos e homens jovens. 23,7% mais ou menos de personagens masculinos expressam raiva. Cara, se num game, num filme, você pode expressar o que você quiser. Raiva, loucura, tendências criminosas, tendências psicopáticas. É um jogo, caralho. Não é vocês quando a gente critica que tem uma troca de etnia e fala é uma ficção. Nem existe aquilo no mundo real. Agora tudo tem que ser real, tudo tem que parecer o real. Percebe como tem uma incoerência assim, um abismo de incoerência? E no fim é tudo culpa desse game que tá passando aí. Um simples game de um hack and slash de uma mulher bonita da empresa concorrente, né? De repente a Microsoft se incomodou com isso. Um simples game tá causando todo esse problema no mundo dos games apenas porque trouxe uma mulher bonita e vendeu muito. E a galera reagiu positivamente. Não seria melhor você fazer ali uma campanha, por exemplo, de inclusão? Evitar o capacitismo, ofensas. Nos games que funcionaram, porque daí você vai pegar esses games que vão lacrar, não vão vender e não vão passar nem a mensagem. É uma coisa assim muito demente que a gente vive no mundo hoje e parece que não vai acabar. Então, curtam os jogos, os poucos jogos bons que estão saindo ainda, porque eu tenho medo do que vai se tornar essa indústria. Tanto dos filmes, os filmes eu achei que tava dando aquela virada. O Oscar nos deu a resposta agora, virou a chave. Mas parece que não, parece que essa galera ainda tem muita lenha para queimar no quesito identitarismo progressista. E nos games parece que só está começando, apesar de que, reforçando mais uma vez, isso é apenas uma recomendação da Microsoft. Eu tenho aquela coisa que eu sou meio isentão dos jogos. Claro que eu tenho algumas preferências, né, em relação a Nintendo, em relação a Sony, tipo de jogo da Nintendo, tipo de jogo da Sony, tipo de jogo da Microsoft, né? Eu amo Forza, ao mesmo tempo que eu adoro God of War, ao mesmo tempo que eu amo Super Mario. Então eu tenho algumas preferências de acordo com o gênero da jogatina minha.
Mas parece que isso vai ser cada vez mais impossível, porque as empresas estão meio que se unindo contra a gente que gosta de videogame. Até a Nintendo recentemente introjetou, pediu para contratar pessoas identitárias para Pokémon. Pra quê? Pra quê? Então é isso, gente. A Microsoft, com essas novas recomendações, a nossa torcida é que ninguém escute mais uma loucura, né? Porque o que está acontecendo hoje em dia com o progressismo? Estamos dando voz, estamos escutando pessoas loucas, desequilibradas. Sabe aquela coisa que deveria ser desprezada de alguém maluco? Quando você escuta e fala assim, eu vou levar em conta o que o maluco tá dizendo? Estão levando. Olha o que tá dando. Tá difícil, né, gente? Bom final aí de domingo pra vocês. Beijinho, ó. Mm-hmm.